Olá a todos, a paz, Shalom. Quero me apresentar a todos, eu sou Wagner. Eu sou estudioso das Escrituras. Desde os 12 anos que eu pego em literaturas religiosas, estudo a Bíblia. Eu fiz dois cursos de teologia. O primeiro curso de teologia foi pela Assembleia de Deus de Ribeirão Preto, Assembleia Madureira. Após tendo cada vez mais ânsia de desvendar as Escrituras Sagradas e conseguir afastar a religiosidade e as dogmas e as doutrinas que as igrejas impõem, eu fui fazer o segundo curso de teologia através do judaísmo messiânico. Para quem não sabe, o judaísmo messiânico é o ramo do judaísmo que acredita que a figura de nosso Salvador, Jesus, também é o servo sofredor que viria para redimir aqueles que nele crescem e para retornar as pessoas para o caminho de Deus. Esse servo sofredor, lá no livro de Isaías, ele é para nós Jesus e para o judeu messiânico Yeshua. Eu estou fazendo esse vídeo para fazer alguns comentários baseados na Bíblia, né? Não é baseado no meu achismo ou nas leituras superficiais das pessoas ou naquilo que eu escutei em diversas denominações. Eu fui a fundo ao estudo dessa questão que é prosperidade bíblica. Eu estou aqui para desconstruir, para aqueles que realmente querem entender um pouco mais a Bíblia e deixarem de pensar pela cabeça dos outros, porque pensar pela cabeça dos outros também é uma prisão, porque você fica refém de ideias, você fica refém de dogmas, você fica refém de sistemas religiosos. Nosso mestre e salvador, Yeshua, Jesus, o Messias, o Cristo, ele apresentou conceitos que muitas vezes são conceitos judaicos, ou seja, se as pessoas não tiverem conhecimento um pouco mais amplo da cultura judaica, do modo em que o judeu pensava, não vai conseguir entender algumas parábolas, elas vão ficar enigmáticas. A Bíblia, ela traz uma série de palavras que foram interpretadas de maneira equivocada por pessoas que tinham pouco conhecimento de hebraico e também pouco conhecimento do grego, ou seja, vieram umas traduções genéricas. Essas traduções genéricas são muito pequenas perto da riqueza bíblica e são muito fracas. São traduções pobres que acabam perdendo a essência real das Escrituras. Então eu estou aqui para estar explicando para vocês o conceito real, de acordo com a Bíblia e de acordo com a tradução correta a respeito de prosperidade bíblica. A prosperidade que se prega na maioria das religiões, infelizmente também nas evangélicas, é uma prosperidade vã, é uma prosperidade distorcida, é uma prosperidade equivocada. A gente vai começar o conceito de prosperidade bíblica com um texto muito interessante.
Eu estou aqui com meu bloco de anotações aberto. Eu vou estar lendo e vou estar explanando cada item. No livro de Jó, capítulo 27, versículo 19, Jó explana: rico se deita com sua riqueza, abre os olhos e já não a vê. O que seria deitar com a sua riqueza? Deitar com a sua riqueza é apego à matéria. O apego à matéria destrói o ser humano no sentido humanitário, no sentido fraterno, no sentido que a Escritura deseja que ele haja. Nós temos que tomar muito cuidado em relação ao termo prosperidade bíblica, porque ele é vasto. São várias palavras escritas na Bíblia de maneiras diferentes que forem interpretadas pelo mesmo jeito. Isso faz com que as pessoas achem que tudo ali tem a ver com dinheiro, tudo tem a ver com riqueza, tudo tem a ver com bens materiais. E não é assim. O termo prosperidade bíblica, ele quando entra na conotação de bens materiais, ele sempre aparece nas Escrituras como exortação, como algo negativo, onde as pessoas acabam caindo em laços por conta disso. Pela Bíblia e não pela religião, e não pelo que você já ouviu falar, a prosperidade bíblica, ela consiste em degraus. Esses degraus, eles não têm salto, esses degraus, eles não podem ser requeridos de uma maneira forçosa, eles têm que ser alcançados de uma maneira plena, nível a nível. Então vamos começar explanando alguns versículos e explicar para vocês por que as versões que a gente tem de Bíblias e de traduções são tão equivocadas. Espero que você tenha uma mente com temor a Deus, que Ele sim que nós devemos temer. O ser humano nunca. Se eu tiver críticas no futuro, se alguém quiser chegar e me jogar pedra, isso para mim não importa. Eu tenho que agradar a Deus e abrir os olhos das pessoas. Vamos lá? A Bíblia fala sobre prosperidade usando vários conceitos. O excesso de preocupação com a prosperidade material tira o cristão do principal foco: anunciar o reino de Deus na terra desde já. As religiões que pregam prosperidade a todo custo, que não podem ver um membro novo entrando, que inculcam na cabeça da pessoa que ele tem que ser rico, que ele tem que ser próspero, não estão preocupados com a alma dessa pessoa, estão preocupados com o bolso. Essas religiões, elas são engodo. E as pessoas que frequentam essas religiões achando que Deus é mordomo, que Deus vai entregar de bandeja as coisas, são pessoas sem sabedoria. Então vamos começar a entender como Deus age através da prosperidade, o que significa prosperidade, como a Bíblia ensina. Eu vou começar utilizando uma passagem interessantíssima, que as pessoas elas narram, mas elas não entendem a sua profundidade, ou não analisam a sua profundidade. A oração do Pai Nosso, inclusive ela está de uma maneira bem simplória na Bíblia. Depois eu coloco até no meu Facebook a oração traduzida direto do aramaico. É uma oração modelo, não é um mantra. Ela não tem nenhum efeito extraordinário,
mas ela mostra a essência do que a gente tem que buscar. A oração modelo que nós chamamos de Pai Nosso, ela está lá em Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao 13, né? E ela por diversas vezes relata que você tem que buscar melhorar seu espírito, melhorar sua convivência com o seu semelhante, buscar o mínimo essencial para a sua vida, e lá no final fala sobre o reino de Deus aqui na terra e no céu. Em nenhum momento ela fala de prosperidade, porque Jesus, por diversas vezes, ele exortou o povo dos religiosos justamente contra essa ganância, essa mesquinhez, a procura de prosperidade no sentido material. Esse é o último item de prosperidade que nós temos que buscar. Se nós não tivermos os outros itens, nós vamos ser tolos, e o dinheiro e os bens materiais vão acabar nos consumindo a nossa espiritualidade e fazendo com que a gente caia no engano e se afaste de Deus, fazendo com que os bens materiais que nós conseguimos galgar no decorrer da vida se tornem nosso Senhor. Isso é muito triste. No livro de Mateus também, capítulo 6, versículo 33, discípulos preocupados com a situação penosa daquele povo da redondeza ali da Judéia, no quesito de alimentação, como que eles iam se virar, né? Jesus ele deu a sua palavra de uma maneira bem enfática, falando o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Continuando, a pessoa temente a Deus, independente se ela é cristã, evangélica, católica, seja lá o que for, ou só temente a Deus, ela tem que levar o reino de Deus por onde quer que ela andar. Não é dentro de um templo, não é no seu quarto particular, não é no monte, é em todo lugar, porque senão a pessoa é hipócrita, ela prega e não vive. Então, vamos acordar. Provérbios 28, 11, escrito por Salomão: o homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é entendido o examina. O rico, ele acha que é sábio porque ele adquiriu riquezas, mas o pobre, ele examina tudo aquilo que ele tem em mãos. Uma coisa interessante, dita pelo mesmo sábio Salomão, lá no livro de Eclesiastes, ele fala por diversas vezes, através de uma maneira bem humana, porque o livro de Eclesiastes, ele é bem humano, ele é bem forte. Ele fala por diversas vezes que o acaso, ele pode afligir tanto rico quanto pobre, tanto sábio quanto não sábio. Então a gente tem que tomar cuidado, que muitas vezes a gente começa a galgar e conquistar coisas na vida, seguindo os princípios da sabedoria bíblica, ou não. As pessoas às vezes não têm sabedoria bíblica, mas conseguem fazer esse salto de degraus até chegar num determinado patamar, e de repente vê um acaso ou uma situação catastrófica e a pessoa perder tudo. Então a pessoa tem que ficar ciente que o acaso acontece, tanto para o sábio quanto para o não sábio, quanto para o insensato. Ok? Então vamos lá. Vamos entrar no termo prosperidade propriamente dito. Lembrando novamente que a prosperidade bíblica, ela tem alguns degraus. O último degrau é o degrau de bens materiais. É a riqueza
pelo aquilo que você conquistou em matéria. E esse último nível de prosperidade, quase 100% da Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, ou seja, tanto na Taná, que é a Antiga Aliança, quanto na Brit Hadashah, que é a Nova Aliança, ela vem como exortação, de maneira negativa, informando que é um laço. Se a pessoa não tiver os outros níveis de prosperidade bem fixos na cabeça, a prosperidade financeira, ela corrompe e ela afasta a pessoa de Deus. Então vamos lá. O termo prosperidade, que está em Salmo 127:7 e Daniel 4:1. Depois vocês podem pesquisar na Bíblia de vocês. O termo se chama Shalá. Shalá, na tradução do hebraico, significa tranquilidade, quietude e paz. Ou seja, a pessoa é próspera de espírito. Não tem nada a ver com prosperidade financeira. Ok? Shalá é paz e espírito. A pessoa é próspera espiritualmente, tranquila, quieta, serena. Pode estar acabando o mundo e ela está light, como a gente fala. Um outro termo sobre prosperidade bíblica, esse dá para enrolar um pouco a língua em hebraico. Serel. Está em 1 Crônicas 22:12, Esdras 8:18, Salmo 111:10 e Provérbios 19:11. Esse termo, Serel, ele significa sabedoria, entendimento, prudência, discernimento e perspicácia. Ou seja, essa é a prosperidade intelectual. Então existe a prosperidade de serenidade, a pessoa é sensata, equilibrada. Existe a prosperidade de entendimento. Agora vamos para outro tipo de prosperidade bíblica. Tesaá é um ser bem-sucedido que prospera, cresce, floresce, desenvolve-se. Ou seja, tudo que ele pega, ele consegue multiplicar. É o bom empreendedor hoje em dia, né? Versículos de consulta: Gênesis 39:2, Neemias 2:20, Isaías 48:15, Salmo 1:3, Provérbio 28:13. Então é uma pessoa que consegue florescer, consegue multiplicar aquilo que pega, né? É sábio nesse sentido. Agora vem um termo que na Bíblia entra como negativo, como modo de exortação, tanto na Tanakh, que são as Antiga Aliança, quanto no Brit Hadashah, que é a Nova Aliança. O termo é Ashir. Ashir é rico de bens materiais, de posses financeiras. Assim como eu falei, quase todas as vezes que a palavra aparece na Bíblia, ela vem com um contexto negativo, como exortação ou alerta. Vou pegar um exemplo. Existe um termo, um ditado popular hebraico que fala sobre o buraco da agulha. O buraco da agulha era uma passagem que existia nos muros dos templos, e essa passagem era estreita. Essa passagem só adentrava a ela quem tinha pouco mantimento, poucas trouxas. A pessoa não conseguia adentrar essa passagem com camelo, não conseguia entrar nessa passagem com uma carroça, e nem com muita bugiganga ou muita coisa carregando. Era para a pessoa conseguir entrar na fortaleza somente com aquilo que era essencial.
Por que eu estou falando isso? Jesus ele fez um comentário uma vez a respeito do rico, que era muito mais fácil, né? Um cabelo passar pelo buraco da agulha, não é agulha de costura. A agulha nada mais é do que essa portinhola que ela tinha um processo que a pessoa empurrava, ela abria, a pessoa entrava e ela fechava automaticamente, porque passou das 6 horas da tarde aqui, né, no Ocidente, já começa a escurecer. Lá no deserto, esse horário, eles já começavam a fechar os portões principais do templo ou da cidade, para evitar assalto, para evitar invasão, né? Para deixar mais segura a população. Então só tinha essa passagem chamada buraco de agulha. Então a pessoa conseguia passar nesse buraco só com as vestimentas principais, só o essencial. O camelo ficava de fora, a carroça ficava de fora, as quinquilharias ficavam de fora, né? E Jesus deixou bem claro que se a pessoa quisesse entrar no reino dos céus, ela teria que se desvencilhar de tudo que fosse excesso e só ficar com o essencial. Então acho que dá para vocês entenderem agora o que significa essa passagem que Jesus comentou, que era muito mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico herdar o reino de Deus, entrar no reino de Deus. Ok? Vamos lá. Então o termo Ashir vem de uma maneira de exortação, né? Riqueza, bens materiais. Eu posso confrontar isso vendo o livro de Jó, capítulo 27, versículo 19, Provérbios 28, 11, Eclesiastes 10, 20 e Mateus 19, do 23 ao 24, ok? A prosperidade, então, existem vários caminhos. Um rei, ele foi próspero em todos esses quesitos que eu falei. Shalá, tranquilidade, quietude e paz. Serel, sabedoria, entendimento, prudência e perspicácia. Tazá, foi bem sucedido, próspero, floresceu e multiplicou aquilo que ele tinha. Ashir, rico em bens materiais e em posses. Que rei foi esse? Salomão. Antes de Salomão, qual foi a personagem bíblica que teve também esse mesmo desenvolvimento até chegar à riqueza material? Abraão, um exemplo disso. Só que ele começou degrau por degrau. Não existe atalho. Então você pensar que você vai entrar numa igreja e vão falar: olha, você precisa fazer isso assado para você ser próspero. Para com isso. Isso é engodo, isso é enganação. Isso é religião tentando roubar seu dinheiro. E ponto. Deus não precisa do seu dinheiro. Fato. Deus precisa do seu coração. Deus precisa de seres pensantes. Para se pensar fora da caixinha e sem ser refém de pensamentos, ideias, dogmas e doutrinas de religiões, você tem que ler a Bíblia. Ou fazer com que alguém leia a Bíblia para você. Porque assim você confronta o que você leu do que você escutou. Se você não tiver sabedoria suficiente para entender se aquilo é certo ou errado de acordo com os padrões bíblicos, ou você vai ser enganado, ou você vai ter que buscar a sabedoria. A gente busca a sabedoria lendo, a gente busca a sabedoria raciocinando com outras pessoas. Por exemplo, Paulo, quando for conversar com os bereanos, que eram os nobres da Grécia, ele não enfiou goela abaixo Jesus Cristo.
Ele usou o quê? A palavra. Ele simplesmente usou a palavra. E muitos se convenceram que Cristo veio como servo sofredor e voltaria posteriormente como rei, assim como está nas Escrituras. A gente não convence ninguém sobre uma ideia se essa ideia não tiver lógica. Se a gente não souber usar a nossa lógica, nosso raciocínio, a gente vai ser refém das pessoas. Você aceitar uma determinada dogma, uma determinada doutrina como verdade, não significa que ela é verdade. E não significa que você esteja agradando a Deus. Talvez você esteja desagradando a Deus. A Bíblia me dá abertura, lá no livro de Timóteo, depois vocês podem abrir, a exortar um líder religioso, juntamente com 2 ou 3 pessoas sábias, que sejam imparciais. Se seu líder religioso ele está distorcendo a palavra, enganando as pessoas, aplicando doutrinas que não são doutrinas bíblicas, você tem direito e dever de expô-lo através de 2 ou 3 pessoas. Não comece a criar grupinhos dentro de congregações para ficar falando mal, para ficar tentando jogar um contra o outro. Isso daí é uma coisa totalmente sem sabedoria. Se você e mais 2 ou 3 pessoas chegarem ao consenso que o que está sendo pregado não é bíblico, e vocês chegarem para esse líder religioso expor isso, ele não aceitar, ou então não dar uma resposta plausível, sabe o que você faz? Procure algum lugar sério.